A morte de Takeoff em 2022, o assassinato de XXXTentacion em 2018, o assassinato de Tupac em 1996, tudo isso foi resultado de uma cultura perigosa e violenta que agora se tornou uma parte feia do rap. Os rappers não estão seguros em lugar nenhum, e às vezes as próprias ruas em que cresceram podem se voltar contra eles. De Nipsey Hussle e XXXTentacion a alguns dos amigos mais próximos de Eminem, vamos dar uma olhada em alguns dos rappers que foram mortos em suas próprias cidades. 1. Nipsey Hussle. Um dos maiores nomes que o circuito underground viu em algum tempo, Nipsey Hussle foi morto a tiros em sua cidade natal, Los Angeles, perto de uma loja de roupas que ele possuía em 31 de março de 2019. Nipsey estava a caminho do estrelato mainstream quando o tiroteio aconteceu, tendo colaborado com mais de uma dúzia de artistas líderes da indústria, incluindo Kendrick Lamar, Drake, YG, Ty Dolla $ign, Meek Mill e Young Thug quando tinha 33 anos. O assassinato de Nipsey enviou ondas de choque por sua família e comunidade local, pois o aspirante a artista também era conhecido na comunidade por sua filantropia e como uma voz vocal contra a violência de gangues. Após sua morte, Nipsey Hussle foi póstumamente premiado com um prêmio humanitário na cerimônia seguinte do BET Awards, junto com o prêmio de melhor artista masculino de hip hop. Celebridades como J. Cole, Ice Cube, Drake e até LeBron James expressaram sua tristeza e se despediram, com J. Cole chamando Nipsey de lenda e dizendo isso sobre o rapper: Nipsey, você é uma lenda. Eu respeito e admiro sua carreira e o que você fez pelo bairro. Meu coração se partiu hoje quando vi a notícia. Estou rezando por seus entes queridos. Este deveria ser o ano em que ganhamos um. Deus tinha planos maiores para você. Jarce Dwayne Ricardo Onfroy, mais conhecido pelo seu nome artístico XXXTentacion, dispensa apresentações. O jovem aspirante a rapper rapidamente ganhou fama depois que sua música Look at Me viralizou no SoundCloud em 2016. De sua primeira música viral com apenas 18 anos até chegar ao topo da Billboard 100, apenas 2 anos depois, XXXTentacion viu um nível de sucesso que poucos na indústria poderiam alegar ter experimentado. Sua música crua e intensa, cheia de profundidade emocional, enquanto ele abordava tópicos como depressão, suicídio e ansiedade, ressoou com muito de seu público mais jovem e o tornou insanamente famoso em círculos mais jovens. Um aparente assalto, no entanto, encurtou a história do jovem artista, pois XXXTentacion foi morto a tiros em 18 de junho de 2018, ao sair de uma loja de automobilismo em Deerfield Beach, Flórida. Os homens responsáveis pelo tiroteio foram condenados mais tarde naquele ano. Os atiradores, com idades entre 28 e 24 anos, foram considerados culpados de assassinato em primeiro grau e assalto à mão armada, com relatos afirmando que eles receberiam uma sentença de prisão perpétua em uma data posterior. Alguns dos maiores nomes da indústria, incluindo Kanye West, Tyga, Juicy J e Big Sean, lamentaram a perda de XXXTentacion e tuitaram sobre a perda que o mundo da música teve que enfrentar. Pouco antes de sua morte, XXXTentacion lançou um vídeo dizendo: se eu vou morrer ou ser um sacrifício, quero ter certeza de que minha vida fez pelo menos 5 milhões de crianças felizes. Foi embora cedo demais. Lil Lonnie, mais conhecido por seu single, Colors, e sua mixtape viral, They Know What's Going, o rapper do Mississippi Lil Lonnie, nome verdadeiro Lonnie Taylor, foi morto a tiros enquanto dirigia para casa em 29 de abril de 2018. De acordo com uma declaração de testemunha, Lonnie estava dirigindo para casa com uma passageira não identificada quando os tiros foram disparados pela traseira. Depois que Lonnie foi atingido, seu carro acabou batendo em uma casa próxima. Lonnie foi declarado morto quando a polícia chegou ao local. A passageira, no entanto, saiu ilesa. Relatos de testemunhas afirmam que Lonnie passou seus últimos momentos tentando proteger a passageira. Um ano após o assassinato de Lonnie, em abril de 2019, o Departamento de Polícia de Jackson anunciou que 2 suspeitos, Antoine Carr e Monia Davis, ambos com 21 anos, foram presos no Texas e acusados de assassinato. Antoine Carr e Monia Davis foram posteriormente condenados à prisão perpétua. A morte de Lil Lonnie teve um grande impacto em sua família, pois o rapper de 22 anos estava economizando para comprar uma casa para sua família e já cuidou de seu pai. Durante a sentença de assassinato em 2021, o pai de Lil Lonnie se recusou a estar presente, dizendo que o impacto emocional foi demais para ele. Número 4. Big L. Lamont Coleman, mais conhecido como Big L, era um artista de rap underground vindo do Harlem, Nova York. Na década de 1990, Coleman era mais conhecido por suas habilidades fenomenais de jogo de palavras e estilo livre, com escritores da AllMusic, Hip Hop DX e The Source elogiando-o por suas habilidades líricas, e Funkmaster Flex chegando a dizer: infelizmente, Coleman foi morto a tiros poucos anos após o lançamento de seu álbum de estreia, Lifestyles of the Poor and Dangerous. Morto a tiros no mesmo bairro onde passou toda a sua vida, Big L foi baleado 9 vezes em seu bairro de East Harlem, morrendo mais tarde devido aos ferimentos. A morte de Big L chocou a todos, pois o rapper de 24 anos estava prestes a fazer sucesso e assinar um contrato com a Rockefeller Records. Na verdade, Big L foi quem apresentou Jay-Z aos círculos do rap. Infelizmente, como a maioria dos assassinatos de alto perfil, o caso de Big L nunca foi formalmente resolvido. O homem suspeito de ser o responsável pelo tiroteio, no entanto, Gerard Woodley, um amigo próximo do irmão de Big L, Leroy Big Lee Finanzi, morreu em 24 de junho de 2016. Os motivos de Gerard nunca foram realmente descobertos. No entanto, acredita-se que Gerard teve um desentendimento com os Coleman e estava com ciúmes do sucesso
processo de Big L. 5. Soldado Slim. O Tupac de Nova Orleans, Soldier Slim, foi vítima de um tiroteio violento depois de ser morto a tiros na frente de um duplex de 2 andares que comprou para sua mãe. De acordo com os relatórios policiais, o soldado Slim foi baleado pelo menos 3 vezes no rosto e uma vez no peito. O tiroteio ocorreu em 26 de novembro de 2003 e mesmo agora, 20 anos depois, ninguém foi condenado. Um homem chamado Jarrell Smith foi preso após o assassinato de Slim. No entanto, ele foi solto mais tarde. Curiosamente, Jarrell também foi morto algum tempo depois. Soldier Slim era mais conhecido por sua faixa Slow Motion, lançada em 2004. Slow Motion passou a ser o número 1 na Billboard 100 após um aumento na popularidade após a morte de Soldier Slim. Soldier Slim também é o único artista de rap em que as gravadoras de rap No Limit e Cash Money colaboraram. Jarrell Smith esteve envolvido em mais 3 assassinatos após a morte de Soldier Slim. No entanto, a cada vez, o caso foi arquivado devido à falta de evidências. As especulações sobre o envolvimento de Jarrell no assassinato de Soldier Slim aumentaram ainda mais quando foi descoberto que as balas usadas para atirar em Soldier Slim foram disparadas de uma pistola policial roubada que foi recuperada de Jarrell Smith. Apesar das novas evidências, o caso teve que ser arquivado, pois ninguém estava disposto a testemunhar contra Jarrell Smith. O rapper Juvenile, nome verdadeiro Terrius Gray, que era super próximo de Soldier Slim e colaborou com ele em Slow Motion, disse isso na Vlad TV quando perguntado sobre o envolvimento de Jarrell no assassinato. Nós também não vamos fazer isso. Eu ainda estou na cidade, mano. Eu ainda estou andando pela cidade e não gosto de dizer os nomes das pessoas e colocá-las pra fora. Eu não gosto de fazer isso. Isso é perigoso. Assassinado em um tiroteio que aconteceu em maio de 2003, Camouflage, ou Jason Johnson, era um rapper de 21 anos mais conhecido por suas músicas Cut Friends e Laying My Stunt Down. Como a maioria dos rappers que se tornam vítimas dessas tragédias, Jason também estava à beira de sua grande chance. Jason era muito ativo na comunidade e havia assinado recentemente um contrato com a Universal Records quando o tiroteio aconteceu. A perda do jovem rapper de Savannah foi sentida pesadamente por todos. Centenas de pessoas saíram para prestar suas homenagens. Jason era famoso por se vestir de Papai Noel e dar presentes para pessoas que moravam em conjuntos habitacionais. Ao que tudo indica, ele era um cara legal. Infelizmente, um ato de violência sem sentido encurtou sua vida. No momento do tiro, Jason estava voltando para casa com seu filho pequeno, direto da casa da avó. Felizmente, o filho de Jason saiu ileso, apesar da morte trágica do pai. Há especulações de que Jason foi baleado em resposta a 2 tiroteios nos quais ele supostamente estava envolvido. No entanto, como ele nunca foi formalmente acusado, não há provas concretas disso. O rapper de Atlanta Bankroll Fresh foi baleado do lado de fora do Street Exec Studio em 4 de março de 2016. Bankroll era um grande nome na Atlanta Underground Trap Gang. Seu assassinato foi um choque para todos que ele conhecia, e o que é ainda mais chocante foi como 2 anos depois, foi revelado que Bankroll foi baleado em legítima defesa. Após a morte de Bankroll em 2016, uma investigação policial concluiu que Bankroll pode ter sido o agressor na situação. Outra pessoa foi morta na altercação. No entanto, seu nome não foi revelado ao público. Outra atualização interessante veio quando o colega rapper de Atlanta, No Plug, confessou em um episódio da Vlad TV que ele foi o único a atirar em Bankroll. Apesar de sua confissão, no entanto, nenhuma prisão foi feita. Os rappers do estúdio onde Bankroll foi morto expressaram suas condolências com o rapper 2 Chainz, dizendo isso: "Cara, eu sou fã do Bru e sempre serei. Estou em choque no momento. Mortes sem sentido. Nós apenas temos que parar com isso. Estou falando agora." 8. Chinx. O rapper Chinx, cujo nome verdadeiro é Lionel Pickens, era um rapper promissor que assinou com a French Montana para se juntar à sua equipe Coke Boys. Pouco antes do lançamento de seu álbum de estreia, no entanto, Chinx foi vítima de um tiroteio violento em 17 de maio de 2015. A apenas alguns quarteirões de sua casa, Chinx estava dirigindo para casa em seu Porsche quando foi baleado, o que o levou à morte. Chinx estava vivo quando os paramédicos chegaram. No entanto, ele morreu mais tarde no hospital. Outro homem que ficou gravemente ferido no tiroteio sobreviveu, e quanto aos agressores, eles foram presos em dezembro de 2017. Os moradores de Long Island, Jamar Hill, 26, e Quincy Hamir, 32, foram condenados pelo crime e enfrentaram acusações que incluem homicídio de 2º grau, tentativa de homicídio de 2º grau, agressão de 1º grau e posse criminosa de arma de 2º grau. De acordo com um oficial do NYPD, o assassinato foi motivado por uma rixa entre Chinx e Hamir, que começou há quase meia década, quando Chinx e Hamir foram presos juntos. A rixa ressurgiu em 2015 após uma altercação verbal entre os dois em uma apresentação de Chinx no South Garden Hall, na Filadélfia. Após a altercação, Hamir rastreou a localização de Chinx por meio de uma postagem no Instagram e o seguiu até um sinal vermelho, onde atirou em Chinx usando uma 9mm. Fat Pat e Big Hawk. O próprio Screwed Up Click de Houston, Fat Pat, foi morto a tiros em sua cidade natal aos 27 anos. Após a morte infeliz de Fat Pat, seu irmão Big Hawk decidiu se afastar da violência em torno da cultura do rap e, em vez disso, tentou o seu melhor para ser um porto seguro para outros jovens rappers. Se alguém precisasse de orientação, ajuda ou liderança, eles admiravam Big Hawk. Como mentor de jovens rappers dentro do Screwed Up Click, Big Hawk ficou conhecido como um general 5 estrelas. Apesar de sua natureza não violenta e seu amor pela paz, Big Hawk foi morto a tiros em 3 de maio de 2006, do lado de fora do apartamento de seu amigo, onde mais tarde foi declarado morto aos 36 anos. Nenhum motivo oficial foi identificado pela polícia, no entanto, e oficialmente o caso ainda não foi resolvido. Um dos amigos próximos de Big Hawk disse o seguinte sobre o assassinato:
assassinato. Deve ser um caso de identidade trocada ou uma tentativa de roubo por alguém que não percebeu quem estava roubando. Hawk era todo sobre positividade e unir as pessoas. Slim Duncan, provavelmente uma das razões mais loucas pelas quais alguém foi morto, o rapper de Atlanta, Slim Duncan foi baleado após uma discussão que começou por causa de um doce em 11 de dezembro de 2011. De acordo com depoimentos de testemunhas, Slim Duncan pegou um doce de outro homem, o que levou a uma discussão e depois a uma briga. A infeliz briga terminou com Slim sendo baleado no peito e depois morrendo depois de ser transportado para um hospital próximo. Slim Duncan era um dos amigos de infância de Waka Flocka Flame e começou sua carreira no rap aparecendo no álbum de estreia de Waka, Flockavelli, em 2010. O status do perfil de Duncan como rapper subiu como membro do Brick Squad 1017 de Gucci Mane. Naquele mesmo ano se tornou viral com a música Twitter That. A pessoa responsável por atirar em Slim Duncan, Vincent Hardeman, também conhecido como Young Vito, foi considerado inocente de assassinato, pois a polícia não conseguiu encontrar a arma do crime. Vários relatos de testemunhas, no entanto, apontaram Young Vito como o assassino. Young Vito foi posteriormente considerado culpado de agressão agravada e posse de arma de fogo. Como resultado, o juiz do Tribunal Superior do Condado de Fulton, Craig Schwall, condenou Hardeman a 25 anos de prisão. Lil Jojo, de 18 anos, era rival de um dos maiores nomes da cena do rap de Chicago, Chief Keef. Todos na rua sabiam que Jojo estava com a gangue de rua de Chicago Gangsta Disciples, e era mais conhecido por sua faixa Dis BDK, ou Black Disciple Killers. A faixa era destinada aos colegas rappers de Chi-Town Lil Durk, Chief Keef e o associado de Keef Lil Reese, que eram afiliados à Black Disciple Gang. Em 4 de setembro de 2012, a tragédia aconteceu quando Young Jojo foi baleado, após postar um tweet marcando sua localização. O tiroteio foi realizado por um agressor desconhecido em seu bairro de Southside, Chicago. Após a morte de Lil Jojo, os Gangsta Disciples mudaram seu nome para Jojo World, para homenagear o falecimento de seu membro. Curiosamente, o assassinato de Lil Jojo aconteceu na época em que as tensões estavam no auge entre ele e Chief Keef. Para piorar a situação, Chief Keef acessou o Twitter logo após a morte de Lil Jojo e tweetou: hahaha rico. E é triste porque Jojo queria ser como nós. Limal, depois de receber reações negativas de seus fãs, Chief Keef disse que sua conta no Twitter foi hackeada, o que disse que Chief Keef ainda não apagou os tweets. Relatórios policiais sugerem que a morte de Lil Jojo estava relacionada a pelo menos 2 outros assassinatos relacionados a gangues na área. Uma investigação sobre o envolvimento de Chief Keef no crime também foi realizada. No entanto, não havia nenhuma evidência real para sugerir que Chief Keef tivesse algo a ver com a morte de Lil Jojo. Número 12, Proof, o rapper Deshaun Dupree Holton, conhecido pelo pseudônimo Proof, foi um dos MCs mais conhecidos da história de Detroit. Proof fazia parte da banda D12 de Eminem e era um de seus amigos mais próximos. Em 11 de abril de 2006, Proof entrou em uma altercação com outro homem chamado Keith Bender durante um jogo de sinuca na boate CCC, localizada na 8 Mile Road, em Detroit. A altercação resultou em Bender disparando um tiro de advertência e Holton atirando em sua cabeça em resposta ao tiro de advertência. Depois que Holton atirou em Bender, o primo de Bender, Mario Etheridge, atirou em Holton uma vez na cabeça e 2 vezes no peito. Bender morreu no local. No entanto, Holton sobreviveu e então encontrou sua morte 8 dias depois no hospital. A morte de Holton teve um grande impacto em Eminem e o lançou em uma era de abuso severo de drogas que quase resultou em sua morte por overdose de drogas. Alguns fãs especulam que um dos vídeos de Eminem realmente previu o assassinato de Proof. Uma cena do single de 2004 de Eminem, Toy Soldiers, mostra Proof sendo pego em um tiroteio. Esta cena se assemelha muito ao melhor relato do que aconteceu naquela noite infeliz. Lil Snoop, a Darren Ross, conhecido profissionalmente como Lil Snoop, era um MC adolescente de Jonesboro, Louisiana. Assinou com o protegido de Rick Ross, Meek Mills. Snoop era cheio de promessas e impressionou Meek Mills com suas habilidades líricas e fluxo da costa leste. O jovem rapper estava destinado à grandeza. No entanto, em 20 de junho de 2013, a história de Lil Snoop, de 18 anos, foi interrompida quando ele estava morto após levar 2 tiros no peito a apenas 20 milhas de sua cidade natal. O atirador, Tony Holden, mais tarde se entregou à polícia e foi acusado de homicídio de primeiro grau, assalto à mão armada e posse ilegal de arma de fogo por um criminoso condenado. As evidências balísticas, no entanto, não correspondem à arma de fogo que Holden apresentou e o caso ainda não foi resolvido. A mãe de Lil Snoop disse o seguinte sobre o caso: "Eu só acho que eles são preguiçosos. É uma questão de preconceito. Somos uma cidade pequena e é apenas mais um afro-americano morto. Muitas evidências foram bagunçadas. Eles realmente roubaram o apartamento onde Snoop foi morto. Nada foi feito sobre isso, então eles podem ter adulterado as evidências. Eles não protegeram a cena e não se esforçaram para descobrir o que aconteceu com meu filho." O rapper do Lost Boys, Talik Raymond Rogers, também conhecido como Freaky Ty, foi baleado ao sair da festa de aniversário de seu amigo Mr. Chick em 28 de março de 1999. No momento do tiroteio, Freaky Ty estava dirigindo de volta para seu hotel junto com 2 de seus amigos, William Brown e Thomas Roman. Quando Freaky Ty entrou no hotel, um homem chamado Kelvin Jones atirou nele. Kelvin pertencia a um grupo de rap emergente, os Hellraisers, e Freaky Ty não foi a primeira pessoa que morreu como resultado da briga entre eles e os Lost Boys. Supostamente, outros membros dos Hellraisers também estavam envolvidos no crime.
crime, com Ryan Fritch, de 24 anos, sendo o motorista da fuga, e Rasheem Fletcher fornecendo a van usada no crime. A investigação policial revelou que a rixa entre os Lost Boys e os Hellraisers começou um ano antes, quando um membro desarmado dos Lost Boys foi roubado. Em retaliação, alguém dos Garotos Perdidos ordenou o assassinato de Michael Sanders. Sanders não tinha nada a ver com o roubo pelo qual foi morto, e para vingar seu assassinato sem sentido, seu meio-irmão Kelvin decidiu que faria alguém dos Garotos Perdidos pagar. Essa alma infeliz acabou sendo Freaky Tall, um homem que nem sabia por que estava sendo morto. A morte de Freaky Tall destruiu os Garotos Perdidos. Eles nunca superaram sua morte ou experimentaram o mesmo nível de sucesso que experimentaram com Freaky. Finalmente, 2 anos após o assassinato de Freaky Tall, o grupo se separou. 15. Doug Boy Rock. Doug Boy Rock, ou o autoproclamado prefeito do Mo, era um gênio lírico contratado pela gravadora CTE sob o grupo de rap de Detroit Doug Boy Cash Out, formado em 2006. Doug Boy Rock estava apenas começando a subir a escada da fama do jogo do rap sob a CTE quando foi morto a tiros em plena luz do dia, em 9 de outubro de 2017, enquanto estava sentado em seu carro no lado oeste de Detroit. De acordo com relatórios policiais, Doug Boy foi baleado na orelha e no ombro direitos. Nenhuma prisão formal foi feita até hoje, e o caso ainda não foi resolvido. Há rumores de que Doug Boy Rock estava envolvido no tráfico de drogas, e foi especulado que sua morte teve algo a ver com um negócio de drogas que deu errado. Isso é apenas especulação. No entanto, sabemos que no momento de sua morte, Doug Boy Rock estava sob uma investigação da DEA, e mais de os 55 mil reais do dinheiro de Doug Boy Rock foram apreendidos pela DEA 4 meses antes do assassinato. A promotora assistente do condado de Oakland, Ann Gabbert, escreveu em um processo judicial que o dinheiro havia sido apreendido porque os investigadores acreditavam que o dinheiro seria usado para comprar drogas ou estava ligado a um acordo de drogas. A falta de dinheiro resultando em um acordo de drogas dando errado poderia ter sido a causa de sua morte. Número 16. Kid Hood. Kid Hood, ou Troy Anthony Hall, era um rapper de Manhattan, Nova York, e o Hood por trás do Quest e do Leaders of the New School's Posse Cut cenário. Kid Hood lançou apenas uma fita em sua carreira, e foi cenário, onde ele foi um convidado especial. Dias antes do lançamento de sua primeira faixa, Kid Hood foi espancado e baleado na cabeça no Harlem, Nova York. A morte de Kid Hood também foi a razão por trás do elogio fúnebre de Busta Rhymes no início da faixa. 7 MCs estão na forma física e um na essência espiritual. Young Dolph baleado do lado de fora de uma padaria enquanto comprava biscoitos perto de sua casa de infância. Ninguém poderia prever como a história do lendário rapper de Memphis, Young Dolph, chegaria ao fim. Young Dolph era bem conhecido em Memphis por suas habilidades de rap e sua generosidade. Young Dolph era o dono do Paper Route Empire e retribuía à sua comunidade o máximo que podia. O produtor de Dolph tinha isso a dizer sobre o rapper. Dolph era tão especial, ele tirava o fôlego de você. Ele era um cara muito legal e as pessoas adoravam estar perto de pessoas reais. Ele era sério. Ele te deu esse tipo de toque mais profundo do que música. Dolph estava visitando sua casa de infância e planejando fazer um evento de doação de perus, quando 2 assaltantes mascarados chegaram em um Mercedes-Benz branco de 2 portas roubado, correram pela traseira do Corvette camuflado personalizado de Dolph e abriram fogo contra ele. Uma autópsia revelou mais tarde que o jovem Dolph havia sido baleado 22 vezes. O jovem Dolph morreu antes de poder ser transportado para o hospital. Detalhes sobre o caso ainda não foram divulgados. No entanto, 3 homens foram acusados de assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato em primeiro grau. Após a morte de Young Dolph, uma seção de sua rua de infância foi nomeada em sua homenagem e um funeral privado foi realizado onde seus fãs e familiares vieram prestar suas homenagens. É bem louco quantos MCs perderam suas vidas para o jogo, mas isso não é toda a loucura que acontece no hip hop.